reúne por afinidade, então nós precisamos ter esse entendimento que a lei de sociedade é uma lei que está da natureza. Nós precisamos e temos a necessidade de viver sociedade. Como nós vamos para a sociedade? Quais são os valores que nós vamos para a sociedade? Como espíritos e espírita que somos. Vamos lá, Celso. Talvez não percebas. Entretanto, cada dia acrescenta algo de ti ao campo da vida. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações na comunidade. Porque em matéria de manifestação, até mesmo o teu silêncio vale. Olha que interessante. Nós vamos para a sociedade com a nossa contribuição construída na nossa família, com laços consanguíneos, e até mesmo o silêncio conta. Vamos ficar lembrando a vocês quanto Jesus muitas vezes ficava em silêncio. E quanto comentava a compaixão de Jesus ao viver os tesouros do amor maior, e nesse silêncio ele falava muito mais, porque no silêncio era carregado de compaixão. Então, vamos lá. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, ou dizemos, ou realizamos, nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque tudo que dermos à vida, olha a vida também nos trará. Estimaríamos, muitas vezes, sermos líderes, ter uma liderança coletiva. Desejaríamos ter uma influência maior na coletividade com a liderança, muitas vezes material. Mas todos aqueles que se notabilizaram no mundo passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar. Muito importante lembrar disso. Muitos líderes são líderes conduzindo a sociedade para o equívoco, porque não passaram por essas mãos anônimas da família. Não tiveram aquela mãe missionária, aquela mãe que traz a maternidade, orientada por Maria, para educar o médico do futuro. Então, esse médico, que será um excelente médico, passou pelo domicílio anônimo da família, numa mãe abnegada, numa mãe determinada, numa mãe que educa para ele poder ser um futuro bom médico, um futuro político bom, um futuro presidente da República bom. Tudo que nós vamos levar para a sociedade é construído no domicílio familiar, muitas vezes com mãos anônimas, que nunca foram reconhecidas. Vamos lá, Celso. Aí, cumpre, pois, nós deixamos algumas palavras acentuadas, que é o dever, para que nós possamos saber quais são os tesouros que nós estamos levando para a sociedade, que construímos na família. E o dever é um desses tesouros. Cumpre, pois, o dever que te cabe com a alma impressa. Nós não podemos estar com a sociedade, cumprindo o nosso dever, se não tivermos conosco a prece da certeza daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós não podemos fazer. A lei de justiça de causa e efeito vai determinar para a gente até onde nós podemos ir dentro da sociedade. Qual é a nossa contribuição dentro da lei de causa e efeito? Ontem, a Claudinha, junto com a Shirley, passou um vídeo em que mostra uma mãe suplicando a Jesus, a espiritualidade, para retirar o filho da cadeira de roda. Vocês lembram? Então, o que aconteceu depois que ele saiu da cadeira de roda? Então, as nossas preces têm que ser olhadas dessa forma. Senhor, eu vou para a sociedade cumprir o meu dever, com meus familiares espirituais. Além da família consanguínea, tem as famílias simpáticas. Qual é o meu comportamento na minha prece para entender a sua lei de causa e efeito? Por que um sofre? Por que um passa por dificuldade? Por que um não está entendendo as suas mensagens? Então, nós vamos, através da prece, principalmente rogar a Jesus
que nos esclareça sobre a lei de causa e efeito, a sua justiça. Porque se nós não tivermos o olhar da justiça divina, nós vamos considerar dentro da sociedade algumas situações injustas e vamos tentar interferir e não vamos conseguir. Então, nós temos que entender a lei de causa e efeito, fazer tudo para que nós possamos atenuar essa dor, mas cabe a Deus, cabe a Jesus fazer as mudanças reais. A nossa participação é de atenuar, é diminuir a dor do próximo. Mas, entendendo a lei de causa e efeito, nós podemos verificar que muitos de nós pedimos para estar naquela posição dentro da sociedade. E cabe a nós respeitar esse dever, com dever, a lei da sociedade, a lei de causa e efeito. Então, vamos lá. Cumpre, pois, o dever que te cabe como alma em prece, e embora não seja notado na terra, embora não sejamos uma liderança que gostaríamos de ser para interferir mais na sociedade, recorde que Jesus é o grande servidor anônimo a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre sem cansaço. E referimos a bênção da coragem. Outro tesouro que temos que ter na sociedade. Não sermos indiferentes, sermos corajosos. Porque se nós não tivermos esse tesouro no coração, construído no lar, se formos para a sociedade, vamos ser indiferentes à dor do próximo. Quantos terão caído de altos degrau do bem por lhe faltar calor humano através de uma frase afetuosa e compreensiva? Coragem para poder falar uma frase afetuosa e compreensiva. Quantos terão deserdado as suas tarefas enobrecedoras com evidente prejuízo para a comunidade, precisamente nas vestes para de vitorioso remate, unicamente por lhe haver faltado alguém que lhe suplantasse as forças morais periclitantes com o socorro de um gesto amigo. Faltou coragem. Não te armes apenas de recursos materiais para combater o infortúnio. Olha que lindo. Improvisa-te na fé viva e esperança, compreensão e otimismo para reacender a confiança de tantos companheiros de humanidade. Aprisiona-te da fé viva e esperança, compreensão e otimismo. São tesouros que vamos levar para a sociedade, para a confiança de tantos companheiros em humanidade. Aí vamos passar, Celso, uma imagem em que Jesus, o nosso companheiro, nosso mestre amigo, nosso amigo incomparável, o governador espiritual do planeta, o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, tendo um ato de compaixão, no olhar, no anonimato, para uma pessoa que está caída. Lembra dessa imagem? A coragem que Jesus teve de enfrentar o farisaísmo, de enfrentar a covardia moral. E o mais interessante nessa foto, nós deixamos ela, nessa imagem, para vocês fixarem bem. Jesus já não está contagiando aquela que está sendo apedrejada. Todos os que estão em volta de Jesus estão sentindo essa energia amorosa, porque a compaixão, o amor falou de uma tal forma que irradiou energia amorosa para todos que estão em volta. Nós somos espíritas e sabemos como o mundo espiritual atua nesse momento. Quanto de nós temos obsessores dentro da sociedade, trazendo a sociedade para um comportamento totalmente contrário à lei de amor? E quanto desses obsessores desencarnados são sensibilizados para que eles possam mudar de comportamento? Esse quadro simbólico representa praticamente o conteúdo do nosso estudo. Olha a posição de Jesus abaixando-se, emitindo um olhar, uma radiação de amor, de conteúdo que nós não temos nem noção aonde essa energia se propagou, se foi só para nós que estamos em volta, se foi para toda a cidade ou se foi para todo o planeta. Porque Jesus é um sol que ilumina. Jesus é o amor de primeira grandeza que nos contagia. E se nós não formos para a sociedade com esse olhar de compaixão, com essa coragem de ter esse enfrentamento, imagina, era a lei de Moisés, apedreja. Mas o meu pai diz não. O meu pai fala para me ter compaixão, levanta-te. Eles te acusam, mas o amor de Deus não. Esse comportamento, companheiros, é que vai nos levar para a sociedade sem julgar,
sem criticar, sem olhar a vida das pessoas, sem um olhar espiritual. Eu estou atendendo a um espírito que está no corpo. E, consequentemente, vou contagiar todos que estão à volta, porque o amor fala muito mais do que muitas palavras. Então, é o amor no anonimato, Jesus atendendo a companheira que está sendo apedrejada. E quanto de nós somos indiferentes aos apedrejamentos? Quanto de nós balançamos o ombro, né? O que eu tenho com isso? E nós temos muita coisa com isso, porque nós sabemos e temos para a sociedade com a nossa contribuição. Então, que esse quadro fique na memória de vocês e vocês anotem no papelzinho, né? Porque depois, quando vamos abrir a sala do bate-papo, todo mundo vai poder comentar esse quadro, que viram, como viram, e a forma como nós temos que entender a mensagem de Jesus com aprofundamento, como a doutrina espírita nos propõe. Pode passar, Celso, por favor? Então, dos tesouros que trazemos no nosso coração chama-se abnegação. Isso é um tesouro que está em semente do nosso coração, só que nós não sabemos que somos abnegados. Desconhecemos como agir com a abnegação. Então, a espiritualidade, a bibliografia do ENEF nos propôs a conversar com vocês. Eu sei que muitos que estão escutando aí do outro lado, né, de repente tem mais experiência que eu na doutrina, sabe mais do que eu de doutrina, mas nós vamos conversar sobre a abnegação e pedimos a vocês que contribuam na hora do bate-papo sobre esse sentimento da abnegação. Anota no papelzinho, abnegação. O que eu posso falar sobre a abnegação? Então, a espiritualidade vai nos ensinar o que é ser abnegado. Mais profunda do que a ação de solidariedade, pura e simplesmente. A abnegação é a oferenda de amor ao próximo levada ao sacrifício como forma inicial da caridade relevante. A caridade, a abnegação, sem sacrifício. Sacrificar o nosso ponto de vista, sacrificar o nosso eu, sacrificar aquilo que eu acho, sacrificar muitas vezes o nosso comportamento para poder ser abnegado. Porque sem sacrifício nós não podemos amar. Sem sacrifício nós não podemos ser abnegados. Tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal, como renúncia, outra palavra-chave, renúncia pessoal. Ninguém é abnegado se não se renuncia. Jesus é a abnegação perfeita, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outro. Quantas vezes companheiros nossos abrem mão de um prazer junto à família consanguínea, abrem mão de um prazer de um jogo de futebol, abrem mão de um prazer de uma coisa para ir poder em prol da sociedade e ajudar a sociedade. Enquanto nós não tivermos a renúncia em relação ao que o mundo nos convida para poder ajudar em sociedade, nós vamos sentir a alegria íntima de poder renunciar em nome de Jesus, em nome do amor. A abnegação felicita a quem recebe. Mãe, santifica quem exercita. Santificação, no sentido literal da palavra, significa ser saudável, né? Santidade de ser melhor moralmente que ninguém. Santo significa saúde holística, espírito, perispírito e corpo. Ser santo é ter saúde total. Espírito saudável, perispírito saudável, corpo saudável. Essa é a santidade que a espiritualidade nos convida a viver. Não a santidade farisaica, não uma aparência de bom que nós realmente não somos. Ser autêntico no dever. O abnegado se desconhece. Chico Xavier, abnegado, desconhecia seus próprios valores por humildade. Ela tem que ser lembrado a ele das virtudes dele, que esquecia. O abnegado se desconhece. Ama com devotamento. E a flama do amor que lhe arde no íntimo, raramente dá-lhe tempo em pensar primeiro em si. Porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos e humanidade têm para ele regime de prioridade. O abnegado esquece de si e sabe que a dor do irmão é mais importante do que a sua própria dor. Como disse o Vaguinho na música, né, que ele cantou, sem perceber, finge não ver que Jesus está nas calçadas. Finge não ver que tem alguém caído. Sou indiferente à dor do outro na sociedade. Preciso ter hora de ver.
preciso ser abnegado e ter a certeza de que eu não sou feliz enquanto não estiver servindo. Então, Jesus nos lembra que nós viemos para servir, e não para sermos servidos e servir com abnegação. Vamos lá, Wagner? Para a gente dar tempo do pessoal depois falar. Né? Senão, quer dizer que nós estamos monopolizando a palavra, mas a gente precisa encerrar sobre o assunto. Se desejares um protótipo que te expresse com mais veemência a grandeza da abnegação, recorda a Jesus, que, em se esquecendo de si mesmo, abraçou a cruz do sacrifício. Abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de, por essa forma, testemunhar seu afeto e devoção para todos nós. Renunciar. Estava nos páramos celestiais, no último estágio da felicidade divina. Abre mão de tudo, renuncia a tudo, para cumprir um dever abnegado de nos mostrar o caminho de volta para os braços do Pai. Se não fosse a abnegação de Jesus, se não fosse o sacrifício do Cristo, se não fosse a sua renúncia, nós não estaríamos hoje aqui. Oxalá, assim, a abnegação te dulcifique o ser e te faça realmente cristão. Dulcificar significa ser indulgente, ser doce por dentro, indulgente, doce por dentro, ser doce, sentir a dor do outro, como Jesus entendia a caridade, não é? Benevolência, indulgência e perdão. E ser doce por dentro é ser indulgente. Oxalá, assim, a abnegação te dulcifique, a abnegação te faça sentir a dor do outro, que não faz parte da sua família consanguínea, mas agora é sua família em humanidade. Todos somos irmãos. A tua dor é a minha dor. A tua dificuldade é a minha dificuldade. Não posso ser mais indiferente à dor do próximo, porque agora eu tenho comigo, construído na família, a abnegação, o sacrifício, a renúncia e o dever. E vou para a sociedade com esses sentimentos inatos em mim e vou viver em sociedade naturalmente aquilo que eu vivi em casa, não é? Então, o uso de casa, dizia os antigos, vai à praça. Aquilo que eu aprendi no lar, aquilo que eu vivi com os meus desafetos, que a maioria que estamos encarnados sob o laço consanguíneo, somos desafetos de encarnação passada, salvo algumas exceções. Então, por isso que o lar é mais difícil. Por isso que os Espíritos falam que o lar é um laboratório, onde é uma escola, onde nós vamos aprender a viver essas virtudes. Porque sem elas vividas no lar, nós não conseguiremos viver em sociedade. Se tivermos esse comportamento na sociedade sem ter vivido no lar, vai soar falso. Não vai soar com sinceridade, porque são palavras que não partem do coração. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde estão os meus tesouros, é para onde meu coração vai me dirigir. Aonde está aquilo que está no meu sentimento, é aquilo que eu vou viver dentro da sociedade. Vamos lá, Celso? E agora nós trouxemos para vocês uma situação de abnegação bem atual. Esse companheiro é um companheiro, né, que nos sensibilizou muito. Nós trouxemos para vocês, que é lá em Petrópolis, não é isso? Onde correu aquela debarragem, aquele drama terrível. Nós vamos encontrar um companheiro abnegado. Esse aí é o Jefferson. Vou apresentar para vocês Jefferson. Quem é o Jefferson? 34 anos. Jefferson está desempregado. Viu a sua pequena casa ser levada pela barragem. Lutou contra a lama. Olha como ele está. Ajudou a salvar 40 pessoas. Ficou ao lado de uma mulher no chão, reanimando ela, até os bombeiros chegarem. A irmã dele ainda estava desaparecida. Jefferson perdeu tudo que tinha, até a família. Mas dentro dele existe inato uma força que é maior que tudo. A força que vem de Deus.
e o sentimento de nunca se entregar e ajudar o próximo. Aí nós perguntamos a vocês, o Jefferson é espírita? Não sabemos. O Jefferson é católico? Não sabemos. O Jefferson é protestante? Não sabemos. O Jefferson é um filho de Deus que traz de encarnações passadas, inata em seu coração a abnegação, o dever a ser cumprido, a renunciar à própria dor para atender a dor do próximo. Esquecer da própria dor porque tem alguém precisando de mim. Ele perdeu a família toda. Foi aqui em Petrópolis. Hoje, ontem, outro dia. E aí está o Jefferson. Quantos de nós temos a mesma atitude do Jefferson? Perdeu tudo que tinha. A força que vem de Deus, que todos nós trazemos de experiência de outras encarnações, tesouros que trazemos em nossos corações, conquistados em muitas e muitas encarnações, que agora a doutrina espírita nos ajuda a lembrar quem realmente nós somos, qual a nossa capacidade real de ajudar, de sermos abnegados, e nós não sabemos. É isso que a doutrina quer fazer de cada um de nós. É isso que o ENEF propõe para cada um de nós. Lembrarmos realmente que nós somos, ficarmos focados nos nossos tesouros e fazer frutificar essas sementes que estão inatas dentro de cada um de nós. Vamos passar, Celso, para ser breve, o mais rápido possível, né? Para dar a palavra a todo mundo. Então, vamos lá. O Espírito que provém de Deus, não é isso? Não acreditei em todos os Espíritos. Verifica se o Espírito provém de Deus. E é constante o apelo das forças do bem. Quando o Espírito vem de Deus, é constante o apelo, né? É a força do bem, que nos renova uma oportunidade de progredir cada dia. Lembremos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. O Mestre espera que as nossas tarefas compreensíveis e simples sejam cumpridas na fundação da estrutura terra. Demonstremos coragem suficiente para viver o dia a dia no exato cumprimento dos nossos deveres com a família e com a sociedade. Na viagem difícil da reencarnação. Sabemos o quanto, a Néia falou antes, conversando conosco, quantos espíritos precisam reencarnar. A reencarnação é uma decisão dificílima. E para eles reencarnar, nós temos que saber que vamos ser aportados numa família, vamos ser recebidos por uma mãe, por uma jovenzinha que vai nos receber. E isso tudo nós temos que encorajar esses espíritos a reencarnarem. E é o ENEF trazendo de volta o dever da família, o dever com nossos companheiros, não abandonarmos as nossas tarefas, porque nós temos deveres a cumprir, porque os espíritos que vão reencarnar dependem de uma família estruturada, depende de uma mãe amorosa e evangelizada, depende de um pai cumpridor dos seus deveres, porque senão eles não vão ter coragem de reencarnar. Vão falir mais uma vez. Não nos aconselha o afastamento da vida social. Não é aquela vida mística que queremos ser para sermos espírito melhor. Não nos afastemos da vida social. Espero que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor no trato recíproco, a fim de que nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e o trabalho na medida das nossas possibilidades humanas. Vamos em frente? Estamos terminando, para vocês participarem. Procuremos as águas vivas da prece, como nós falamos antes, para linir o nosso coração. Mas não nos esqueçamos, além da prece, acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, compreendendo que Jesus reclama os obreiros dirigentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Vinde a mim, bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me saciaste. Tive nu e me vestiste. Estive enfermo e prisioneiro e me visitaste. Então, como desse o nosso módulo 3,
o próximo é a nossa ponte para Deus. E o Evangelho é esse fio condutor. Toda vez que fizermos a um desses pequeninos, é o próprio Jesus que nós estamos fazendo. Então, quando nós formos para a sociedade, e cada vez que estivermos junto de nós, porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Ninguém na sociedade aparece na nossa frente porque caiu de paraquedas. São as leis divinas, a lei de causa e efeito, trabalhando de volta àqueles companheiros que nós precisamos ajudar. Então, não é um acaso que está regendo esses encontros dentro da sociedade. Então, se nós formos indiferentes a ajudar Jesus, que representa aquele que está caído, nós não estamos usando os nossos tesouros. Somente assim atenderemos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir como servos fiéis. Senhor, eis-me aqui, faça em nós segundo a sua vontade. Esse é o fechamento praticamente do nosso estudo, né, da vida em sociedade em conexão com Cristo. Então, o próximo é a nossa ponte, e o Evangelho é o fio condutor que nos traz de volta, nos leva de volta à presença do Cristo. Pode passar, Celso, para o pessoal começar a contribuir? Então, ele fala que no Sermão do Monte, nós vamos entender, nas bem-aventuranças, por que nós estamos em aflições, por que nós precisamos de justiça, porque nós estamos passando pela lei de causa e efeito. Então, nós vamos pular, vamos ler aqui esse pedacinho final sobre Madalena, né? Madalena que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. Jesus, no encontro com Madalena, a engrandece no amor para ser a beleza do Espírito para todas as encarnações. Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. Vão mostrar para a gente, através do reviver, de voltar a uma vida real, que nós somos imortais. E ainda, do suor sangrento da lágrima da cruz, o Senhor faz que flua um manancial de vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição, a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção dos céus. Agora vamos nós trabalhar. Vocês estão muito quietinhos, nós vamos trabalhar. Vamos passar adiante? Então, nós temos essa frase que é a conexão com Cristo. Celso, passam a próxima, que nós vamos voltar nessa, para o pessoal poder participar. Eu não estou escutando a voz de ninguém. Está aí. Jesus, né, dentro da própria sociedade, Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3 ou 5 pessoas, dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras na sociedade se não consegue ser nas pequenas obras dentro do lar, conforme o ensino de Jesus. Então, Jesus, na sociedade, porque ele passou por todos os trâmites dentro do lar, poderia estudar nas melhores escolas, mas por abnegação viveu na carpintaria junto com José na simplicidade. Poderia fazer as melhores faculdades, mas preferiu viver dentro da sociedade levando o amor. Poderia estar, né? Muito poderia, mas por abnegação vai viver a sociedade aquilo que ele viveu seus tesouros em família. Vamos lá? Passando, Celso. E nós vamos falar do último tópico para vocês, que a Suri está me lembrando aqui do meu lado, sobre a empatia. Mas antes de entrarmos na empatia, nós queremos que o Celso abrisse a tela para todos, para que todos pudessem participar, para depois nós entrarmos na questão da empatia, que é a segunda parte dos nossos estudos. Então, microfone aberto para todos que anotarem, poder dar sua participação até aqui onde nós chegamos, para em seguida nós entrarmos na empatia, enquanto eu bebo uma água, né? Porque eu não quis monopolizar a palavra, pelo amor de Deus. Só falar do estudo, né? Do tema que vocês possam participar. Sala aberta para todos que quiserem participar. Silêncio por quê? Ontem falaram tanto, por que não pode falar um pouquinho hoje? Vamos lá? Eu estou tentando buscar aqui eu todo dia leio com a minha cunhada, Noemi, ela está aí também, uma página do Fonte Viva. Outro dia eu estava lendo com ela e falava uma parte
de Pedro, que eu agora não estou achando. A gente se cristaliza, né? No momento, a gente conhece uma pessoa, assim como a gente conheceu os apóstolos de Jesus, né? No começo da trajetória, lá na caminhada. E se a gente não estuda depois a caminhada deles, vai continuando, a gente cristaliza eles ali, né? Ah, Pedro negou Jesus, o outro entregou Jesus e, coitado, acabou se suicidando. Então, a gente acha que acabou ali. E a gente esquece de dar oportunidade àquele espírito imortal. Como nós, né? A gente não tem que crucificar nem eles nem a gente. A gente tem que ter esse auto-perdão, saber que somos assim. Viemos numa trajetória, né? Às vezes eu faço os estudos, eu boto uma linha e boto assim, personagem tal, personagem tal. Então, uma hora é homem, é mulher, é pobre, é rico, é aqui no Brasil, em outro canto, e cada experiência dessa, a gente vai crescendo, mas a gente cristaliza o pobrezinho ali, ficou ali, congelou, e toda vez que a gente fala do fulano, coitado do Judas, né? Judas continua ali, aquele ser que não modificou. E, gente, todos nós crescemos, temos que parar com isso. Esse homem, né? Que está lá de 34 anos, que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu a família. Essa situação, cada um reage de um jeito, né? Cada um reage de um jeito. Se a gente tem, assim, 3 mães e a gente está lá naquela tragédia, a gente comunica, olha, os filhos tais e tais e tais morreram. Cada mãe daquela vai reagir de um jeito. Aquele irmão reagiu daquele jeito. Como eu reagiria? Não tenho a menor ideia, gente. Eu vivo agora, nesse momento, me colocando como é que eu faria. Eu ia ficar apática, sentada lá na lama, chorando, eu ia fechar a minha tela, eu só ia ficar no meu umbigo. Eu ia conseguir fazer como esse irmão que botou a mão para trabalhar, que mesmo perdendo tudo, a irmã ainda está lá procurando o corpo dela, e esses espíritos ficam agoniados. Todo dia que eu oro por eles, porque eles estão lá grudados no corpo, né? Alguns grudados, porque ficam aflitos, meu corpo ainda não foi encontrado, porque mesmo os espíritos, cada um deles está num patamar. Então, realmente, essa caminhada nossa é de aprendizado. E todas as experiências, como a gente está falando aqui, né? Se as experiências chegam, esses irmãos que estavam encarnados ali, que passaram por aquilo, eu e Dalva estamos assistindo os estudos, a NEP pediu para que a gente fizesse esse carinho, né? Do pessoal lá de Petrópolis, que, né, no meio dessa maluquice, concluindo lá o ENF deles, tal, acontece essa tragédia na cidade. O quanto eles nos estavam movidos com essa dor. E a gente está assistindo amanhã, hoje tem, né, a última fala deles, estávamos assistindo desde a primeira, 19 horas todo dia, pelo YouTube ou pela outra plataforma lá. E aí a gente Facebook, tem que ver isso. Facebook. E aí a gente tem que ver que a gente tem que se colocar mesmo no lugar do outro, mas a gente se colocar. Como é que eu já, nesse aprendizado hoje, né, ficaria? É claro que a gente supõe que faríamos aquilo, mas é igual assalto. Ah, quando eu for assaltada, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Na hora que você é assaltada, faz tudo errado. Porque a gente não sabe, gente. Cada dia a gente está de um jeito, né? Um dia a gente está pacífico, dando a nossa cara e a gente nem aí. No outro dia, deu bom dia, a gente já está atacando. Então, realmente, nós ainda precisamos nos evangelizar demais, né? E quando a gente vai para a sociedade, a gente precisa realmente aprender isso. A nos calar, a ter os olhos doces, né? Se os olhos forem bons, o que eu vou poder ver? Parar de criticar, fechar a minha boca se eu ainda não tenho nada a acrescentar, então que eu me cale. A gente não sabe. Ah, fulano fez isso. Você sabe como é que foi a vida dele, como é que foi o passado. Então, realmente, tudo que está acontecendo no planeta agora, gente, tá? Assim, a gente tem que tentar abrir as nossas antenas, né? E tentar ver o que nós faríamos no lugar de cada um deles e não criticar nunca, porque a gente não tem nem ideia do sofrimento que eles estão passando. Agora, com essa guerra também, né? Ontem deitei para dormir, agradeci pela paz, pela minha cama, pela minha comida, pela minha família. Essas pessoas agora estão tendo cama, estão tendo paz, estão tendo família. Olha só, precioso, a gente não está falando de tesouro? A nossa paz, Verdade, tá certo. a nossa família, a nossa comida, a nossa cama. Tudo isso agora, o mínimo é o tesouro. Tá bom. Obrigado pela contribuição. Quem quer contribuir mais, por favor?
Oi, Maxwell, bom dia. Oi, querido, bom dia, Wanderlei. Bom sempre vê-lo, revê-lo. Um abraço para você. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa relação, né? Família e sociedade. Na verdade, os dois como é que dá o nome? Agora fugiu a palavra. Entrecruzam. Quem são meus pais e quem são meus irmãos? Isso, mais ou menos por aí. Então, é o seguinte, muitas vezes, né, ouvimos, né, ou nós mesmos, já muitas vezes o dissemos, aquela família lá é a minha, aquele amigo ali da rua é aquele que tinha que ser meu irmão, não esse que está convivendo na minha casa. Mas aí vem a diferença do viver e conviver, né? Na rua você vive, deixa para lá a pessoa e vai para casa. Mas se você fizer a troca, vai passar a ser a mesma coisa. Então, por isso, a família é para você treinar, né? É um treino diário para você, então, voltar para a sociedade com outra ideia, né? A Joana de Anjos chama de laboratório. Seria um laboratório, com certeza. E com certeza, né? A gente sabe muito bem disso. Então, esse viver e conviver, que é essa diferença, para mim, está a diferença, né? O conviver realmente não é fácil, mas se fizer a troca, será a mesma coisa. Então, a gente tem que realmente respeitar as diferenças, passar a colocar essa palavra respeito, mas muito na frente de tudo que a gente vai fazer, né? E não julgar, não pré-julgar. Muitas coisas, são muitos atributos que temos que perder aí, né? Quando a gente começa a entender, né, a abnegação, né, como Jesus nos ensina, o esquecimento, o dever que nós devemos cumprir, né, a renúncia, muitas vezes, tão necessária, são palavras-chave para a gente poder... Porque não é que, Wanderlei, que esse sentimento esteja a ser conquistado. São tesouros que estão imanentes, estão como semente dentro dos nossos corações. O que nós precisamos é trabalhar. A hora que nós tivermos coragem de trabalhar, isso passa a ser um comportamento natural seu. Porque você já... Foi a nossa dificuldade. O bem tem vergonha de se mostrar, né? Às vezes quer fazer o bem, mas fica tão acanhado. É tímido. É tímido. Né? Tem que decorar. Você fala à vontade, mas acha que o outro vai julgar que você é bobinho, que você é idiota, que você é isso, e não vai adia. Né? Imagina Jesus naquele quadro que nós mostramos, a mulher sendo apedrejada, que era uma lei de Moisés. E ele teve a coragem, né, de ter enfrentamento e contagiar as pessoas com a lei de amor que realmente é que prevalece. Esta passagem realmente por isso, né? É uma das mais maravilhosas. Valeu, gente. Um abraço, Wanderlei. Quem quer contribuir mais? Quem levantou a mãozinha aí? Valéria? Valéria? Bom dia a todos. Bom dia, querida. Então, a gente começou falando sobre a questão da abnegação e falamos da questão da família, né, que acho que é o nosso tema de uma forma geral, né? Na verdade, a sociedade está doente porque a família está doente, né? E aí a gente falou sobre a questão da educação, do quanto ela é importante. E aí eu me lembro do Maxwell falando das mãezinhas, né, abnegadas, das mãezinhas que procuram se auto-evangelizar para evangelizar o outro, porque, na verdade, a família ela é um laboratório para todos, não só para aquele que que está na situação de liderança no momento, como pai e mãe, né? Também para eles existe o processo de educação no núcleo familiar. Em qualquer convivência, mesmo onde existem líderes, né? A questão da educação ela se faz para todos, porque não somos ainda espíritos perfeitos, né? E aí a gente vê muitos casos de famílias onde o pai e a mãe eles são profundamente equilibrados, né? São pessoas evangelizadas e eles buscam, num esforço assim supremo, transmitir isso para os filhos e chega em determinado momento da vida, porque estamos lidando com espíritos imortais que já têm uma bagagem de vida,
aquele filho diz que ele não quer saber de nada daquilo, né? Nós vimos ontem a história aí do filho que, enquanto estava numa situação difícil, né, na dependência, ele procurou buscar a presença de Deus e tudo mais, a ponto dos espíritos superiores darem a ele uma chance, né? Curando aquela doença para que ele pudesse viver de forma melhor, né? E aí esses filhos simplesmente vão pela vida esquecendo daquele processo de educação, porque, na verdade, assim, precisa ser absorvido. Então, muitas vezes, como a Rose falou, a gente cristaliza a ação do outro, né? O filho, ele fez tudo errado porque os pais não ensinaram, e muitas vezes esses pais foram aqueles pais abnegados, até porque a justiça divina proporciona a gente aquilo que a gente precisa, né? Então, os pais são de acordo com a necessidade dos filhos, quando há essa possibilidade, né? Porque nem sempre nós oferecemos essa possibilidade. E aí a gente escolhe no momento da programação os pais que vão ser aqueles pais abnegados e que vão fazer tudo pela família, e no final nós tomamos a decisão de que nós não queremos nada daquilo, né? Nós, como filhos, ou outros como marido, como esposa, nós não queremos aquela situação, e aí mudamos as questões da vida, né? Então, assim... Pode falar. Valéria, assim, a gente está lembrando aqui que, na verdade, como nós somos tutores, né? Nós somos filhos de Deus, nós jogamos uma semente, estamos trabalhando uma semente que vai frutificar, e o tempo de Deus é um, o tempo de nós é outro. De repente, esse jovem que se rebelou, que não aceitou o pai abnegado, uma mãe dedicada, materna amorosa, é um espírito que vai chegar, com certeza, na parte espiritual, altamente arrependido de não ter aproveitado a oportunidade. E esse nível de arrependimento, que vai fazer ele voltar com a nova proposta. Então, a gente não tem a preocupação dos resultados. A nossa preocupação hoje, como tutor, exatamente adubar essa semente com esse sentimento. Porque tem uma palavra-chave quando a gente chega na parte espiritual: caramba, eu podia e não fiz. E esse arrependimento é uma dor tão imensa que, quando você volta na nova oportunidade, esse arrependimento vai fazer você trabalhar essas virtudes que nós deixamos de trabalhar. Então, isso aí é muito importante a gente lembrar também. Sim, claro, que somos eu entendo. Até por isso eu estou falando da questão do espírito imortal, né? Porque é o tempo de cada um, né? Cada um vai tirar proveito daquilo que é o tesouro do seu coração. Exatamente. Né? Então, ele vai tirar a oportunidade, ele vai aproveitar a oportunidade de acordo com aquilo que ele já tem como bagagem, né, em si mesmo. Mas eu estou falando até pela questão aí que a Rose abordou, né, da gente cristalizar o comportamento do outro. E o nosso comportamento é sempre assim, o do julgamento. O fulano é um mau filho porque os pais não souberam educar. Ou os pais não são assim ou são assado por causa disso, assim, assim. Não, é porque é a característica de cada um, né? E cada um vai tirar proveito de acordo com essas características que tem em si mesmo. A gente falou da questão do dever, né? O dever é algo que está implícito na criatura. Eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer, independente daquilo que aconteça à minha volta. Eu estou falando disso até porque, assim, nessa questão do julgamento, muitas vezes a gente julga aquilo que está lá fora e esquece do nosso próprio comportamento, né? E como nós estamos numa palestra espírita, num ambiente espírita, a gente vê a questão da educação sendo relegada, né? Sendo assim preterida a outras situações, como ontem a gente viu aí no evento, não ter crianças, né? Não ter crianças encarnadas no evento. Então,
olha, pais espíritas, né? Onde a gente diz assim, não, o espírita ele tem o conhecimento, né? Mas aí a gente prefere julgar aquele que é evangélico, que é católico, que é, né? E esquece que nós também estamos na condição de espíritos imortais, né? E trabalhando, sim, tentando lutar por adquirir esses tesouros, né? Então a gente tem que lembrar, Valéria, que cada coração, né, são terrenos diferentes. Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações. Sim, exatamente. Então, cada espírito traz um coração, um terreno diferente, uma dureza diferente, aquelas escamas que não querem cair, não é? Então, com o tempo, por sermos imortais, o tempo vai trabalhando muitas vezes através da dor. O Jefferson só lembrou do coração dele, daquele que ele trazia inato dele, porque veio uma dor muito grande. E a Sim. dor, ela rasga os nossos corações de tal forma que aquilo que tem de bom, ele surge. E muitas vezes nós precisamos da dor para poder trazer sentimentos inatos para uma posição, podemos optar pelo amor. Então, o E muitas vezes essa dor nem é suficiente, né, em uma existência apenas. Exatamente. Ela é preciso que se repita. Né? O Jefferson, tomara que ele tenha aproveitado a oportunidade, né? Mas muitos de nós não conseguem, né? Pelo menos não em uma só. A gente precisa de muitas e muitas, né? Até alcançar essa condição. Tá bem, obrigado, querida. A Dalva que queria falar, Dalvinha? Dalva? Oi. Não, eu ia falar sobre todas as colocações que você colocou, né? Que a Rose e a Valéria já falaram, o Vanderlei também, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, e todo me chamou muita atenção, mas é a coragem, né? Muitas vezes nós não temos coragem, né, de assumirmos as nossas dificuldades e assumirmos as nossas responsabilidades, né? Como a Valéria acabou de falar, é muito fácil a gente transferir sempre para o outro a responsabilidade de alguma coisa que ele não fez. Mas será que nós paramos para pensar? Eu tenho 3 netos, não tem nenhum neto aqui participando do ENEF. Não é por falta de eu querer, mas eu tenho que respeitar a vontade dos meus filhos. Então, eu fiquei me perguntando, né? Qual de nós aqui presentes seríamos um Jefferson? Qual de nós teríamos essa coragem de procurar ajudar, sabendo que eu tinha perdido tudo? Será que eu não ia procurar o meu filho, procurar o meu neto, procurar aquele que é filho de sangue, que é neto, que é família de sangue? Então, como a Rosa também falou, né, dessa guerra, ao invés de a gente ficar vendo essas imagens horríveis que estão passando na televisão, que a gente possa pedir muito, muito mesmo, por todos esses irmãos, principalmente esses que estão na ambição de quererem mais um território, né? Porque eles ainda não conhecem Jesus. Eles ainda não sabem da responsabilidade que eles vão ter quando eles fizerem a partida deles. Então, eu acho que toda a tua fala, Marcel, foi muito importante, faz a gente refletir muito e se colocar realmente pensando, será que eu estou fazendo desse jeito? Será que eu estou fazendo dessa forma? Então, nós vamos dar uma continuidade na empatia para a gente poder dar material para o Vaguinho falar, para quem quiser falar. Nós vamos pedir o Celso para entrar na questão da empatia, para a gente entender o que é ser empático, não é isso? O Celso está nos escutando, ele vai colocar o slide que fala sobre a empatia, para depois, então, a gente dar a palavra para outros companheiros. Obrigado, Celso. Aí está. Empatia. Será que todos nós sabemos o que é ser empático? Então, nós vamos lá, o que a espiritualidade coloca para a gente, o que é ser empático. Empatia é a capacidade que conduz o indivíduo de se colocar no lugar do outro. É difícil, não é fácil. É perceber o que se passa com ela pela via da sensibilidade. Se eu não sentir no lar, se eu não sentir a dor da partida de um irmão meu, consanguíneo, eu não vou conseguir sentir a dor do outro que perdeu um irmão na sociedade. Se eu não passar necessidade de comer, se alimentar, eu não sei o que é passar fome. Se eu não passei pelaquela dor dentro da família, eu não vou conseguir viver essa dor na sociedade. Ser empático exatamente é sentir o que o outro está sentindo pelos canais, não pelos canais verbais. A gente verbaliza muito.
e a exteriorização do que realmente está no interior do outro, e não apenas em suas palavras. É sentir o que o outro está sentindo. Conduz a um estado de solidariedade, e essa virtude é o caminho para extirpar o que atrapalha a nossa vida, o egoísmo. O conhecimento das nossas próprias emoções auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Observar outros com os olhos da bondade. Acompanhe, em vez de a gente falar para o outro, olha o que eles ensinam para a gente. Acompanhe o gesto de quem está falando. Sua voz. Existe por trás desse companheiro, às vezes, um processo obsessivo terrível, que não é ele que está falando. É um processo obsessivo que nós temos. Nós somos espírita, nós não estamos trabalhando só com o encarnado, nós estamos trabalhando com obsessão. A obsessão é uma pandemia dentro do planeta Terra, e nós vamos conversar com o outro sem conversar com os espíritos que estão à volta. Não fazemos isso na reunião de desobsessão, não conversamos com os espíritos desencarnados. Por que na hora do atendimento fraterno, ou quando nós vamos para a sociedade, nós não podemos ter o mesmo olhar? Acompanhe o gesto, se é dele mesmo, a sua voz, a sua expressão, com pensamento de bondade. Como você agiria no seu lugar? Colocar no lugar do outro. Tente vestir a pele dele. Eu já passei por isso, sei o que ele está sentindo nesse momento. Então, nós trazemos, às vezes, de muitas encarnações, experiências que estão amealhadas no nossa consciência. Basta você ver um quadro de dor, de dificuldade, que você se remete àquela encarnação, que você passou pelaquela dificuldade. A doutrina espírita veio para nos auxiliar, abrir a nossa consciência, tirar do nosso porão aquilo que nós temos de experiência. Eu só posso ajudar o outro se em alguma encarnação eu vivi essa dor. Mas a gente não abre o porão, a gente não deixa as dificuldades vir à tona para a gente poder ser empático com o outro. Mas eu nunca passei fome nessa encarnação, mas com certeza já tivemos experiência em outra. Eu nunca vivi isso nessa, mas eu já vivi em outra. Então somos espíritos imortais para viver a imortalidade do nosso dia a dia. É isso que nós temos que entender como espírita que nós somos. Nós não podemos ir conversar com alguém que está passando dor sem sentir a dor que o outro está sentindo. Não é que você tem que passar nessa encarnação. Vamos repetir. A obsessão, diz os espíritos, que é uma pandemia. Uma família, como está sendo destruída, existe um processo obsessivo em destruir aquela família. Por que eles chegaram à conclusão? Que a família destruída é uma sociedade destruída. Que a família separada, pai e mãe separados, são filhos que vão ficar deseducados. Então, dentro daquela casa, existe um processo obsessivo incrível. E nós temos que fazer o culto do Evangelho lá, temos que visitar as famílias, mas não fazer só o tratamento com os encarnados, mas também com os desencarnados. Habitua-se a ver com os olhos da alma. Olha o convite dos espíritos. A ver com os olhos da alma, com um olhar holístico mais amplo, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Isso é ser empático. O espírita, para ser empático, ele não pode só usar dessa consciência atual. Ele tem que sair dessa consciência que o ego domina e viver as experiências de vida passada. Senhor, na nossa prece, eu vou fazer um atendimento fraterno na casa espírita, eu vou dentro do Cuparaiti, eu vou dentro de uma família desestruturada. Antes de chegar, tem que fazer uma prece lá. E chegar lá, conversar primeiro com os obsessores daquela casa. Convencê-los a mudar de comportamento, o prejuízo que eles estão trazendo para eles mesmos. E aí você poder conversar com o encarnado. Então, é de alma para alma. Se nós não formos empáticos, espíritas empáticos, se formos só corpo empático, palavras retóricas, e não faz isso, e não faz aquilo, deixa de fazer isso, você está errado. A gente escuta muito isso nos atendimentos fraternos, mas é alma para alma. Aquela alma não tem nem noção por que ela está tendo aquelas atitudes, aqueles comportamentos, que não faz parte do histórico dele como filho de Deus. Ele não é mau, ele está ignorando aquilo que ele está fazendo. Ninguém é mau porque é mau. Ninguém passa fome porque passa fome. Ninguém separa da esposa ou do marido porque quer. É a destruição do lar. Isso está claro, Joana de Ângeles. Nós estamos sofrendo dentro do lar, da família, uma desestruturação. E quando nós vemos o ENEF, no nosso 28º CEU, com 2 casas trabalhando no ENEF,
Quando não vemos as outras casas trabalhando no ENEF, quando nós tínhamos 70 e tantos ENEF, agora temos 53. Que importância nós estamos dando para a família na casa espírita? Que importância nós estamos levando para a casa espírita? Você ficar no lar primeiro para poder trabalhar o seu sentimento, para depois ir para a rua. Muitas vezes somos convidados primeiro a fazer a caridade lá fora, que também tem o seu valor, para depois pensarmos em fazer na nossa família. Empatia espiritual, empatia de espírito para espírito, de alma para alma. Eu conheço a tua dor é minha, a tua dificuldade é minha, o que você está sentindo, eu estou sentindo. Porque vai aparecer naturalmente você como espírito, pela experiência que nós vivemos. Mas nós nos fechamos no nosso ego, achamos que somos melhor que a pessoa, estamos ali como psicólogo, como psiquiatra para dar lição de moral nas pessoas. Isso é que nós devemos mudar. Somos espíritos, espíritas, e temos que trabalhar o espírito, a alma, que está naquele momento de dificuldade. Essa é a empatia que a espiritualidade nos convida a viver. Vamos passar, Celso? Então, nós pedimos a vocês que o complete esse textozinho aí, né? E que não precisa todo mundo falar, né? Como um texto simples, alguém completa e abre o fone e lê esse texto completando aí com as palavras abaixo, por favor. Vamos abrir o microfone, Celso. Deu tempo de vocês copiarem? Aí, quando o homem perde de querer bem, de perdoar e de plenamente a vida em sociedade, se torna menos, não será essa a razão de tantos? Cada um pode completar. Ana Guimarães. Deixar aberto aí, vocês copiem, e depois de copiar, a gente vai deixar alguém falar, né, sobre o preenchimento desse texto aí. Quem não falou, dá oportunidade para outros falarem. Prontos? Celso, pode passar a tela? Não, Celso, volta. Volta, Celso. Celso, pode abrir o microfone de todo mundo? E alguém aí que completou esse texto, lê para a gente, por favor. Dá oportunidade de quem não falou falar. Wagner, o Nunes, que também está aí, outros companheiros que estão participando. Tá. Quando o homem perde a capacidade de perdoar e de amar plenamente, a vida em sociedade se torna menos, aí eu não sei bem o que eu colocaria aqui. Não será esta a razão de tantos infortúnios? Me parece um encaixe legal. Ficaria um espaço ali no tornar menos o quê? Atraente. Seria atraente. Isso. Atraente. Oi, Claudinha. Sei lá. Como é que abre aqui o número? Aqui tá, fechou a tela. Isso. Agora dá um help aí, vamos polindo essa... Ok? Ok. Então, vamos lá. Lê de novo aí, Nunes. É você que está lendo, Nunes? Sim. Então, quando o homem perde a capacidade, né? Isso. De querer. Né? De querer... Eu estou com um pedaço da imagem obstruída. De querer... De querer bem. De perdoar. De querer bem, perdoar e de amar plenamente, a vida em sociedade se torna menos atraente. Menos... Sabe um monte de coisa. É isso que eu queria ver se, no geral, assim, se desse um foco nisso. Não será esta a razão de tantos infortúnios? Isso é o que me passou aqui na mente. Eu sei que tem palavras aqui embaixo que eu não estou conseguindo ler na minha tela. Tantos desencontros. Na verdade, eu preenchi pelo texto de cima, que é o que está aparecendo para mim. Entendeu, Max? Tá bom. É tanto desencontros. Tantos desencontros, né? Isso. Se torna menos o quê? Qual era a ideia do texto? Que aí embaixo eu não estou conseguindo ver. Menos atraente, Nunes. Atraente, né? Tá.
É que o que acontece? Quando eu não estou enxergando tudo, ao invés de eu usar as palavras de base, eu usei o que a nossa conversa até aqui nos trouxe para preencher isso daí, ao invés de usar as palavras, entendeu? 18:10. Isso. Então, tá bom. Então, quando o homem perde, né, a capacidade de querer bem, de perdoar e de amar plenamente, a vida em sociedade torna-se menos atraente. Atraente no sentido de a gente foge da sociedade, ela não é tão atraente como nós achamos. Não será, então, razão de tantos desencontros, já que ela não é tão atraente, então nós temos de tornar a sociedade atraente. Temos que ser atraído pela sociedade no planeta de prova e expiação. O que é uma sociedade no planeta de prova e expiação? Não é isso? Todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiação. Aqui não é um balneário, aqui não é um lugar para quem vem se divertir, aqui é um lugar de trabalho. E trabalhar em sociedade é perceber que os espíritos estão em prova. E tem que ter consciência que estamos em prova. Temos consciência de que estamos passando por experiências muito dolorosas às vezes. E nós não podemos ir para a sociedade, né, e viver na sociedade prometendo à sociedade uma felicidade que não existe, prometendo soluções mirabolantes, milagrosas, que milagre não existe. Existe trabalho. Somos espíritos que começamos um trabalho que vai dar resultado aqui em algumas encarnações. E cabe a gente fazer que isso seja mais atraente, que a gente viva as nossas dores, que a gente viva as nossas dificuldades, sendo carregada no colo por Jesus, pela doutrina espírita, para que nós possamos readquirir nossas forças e falar, estamos juntos, a sua dor é a minha dor. Não foi o que Jesus falou, quando jogaram a apedrejar a adúltera e falaram que ela era adúltera? Jesus falou, não, eu te conheço, eu sei quem você é. Quando ele falou isso, ele falou para o espírito, ele não falou para a jovem que adulterou, ele falou para o espírito, você pode estar no equívoco, mas eu te conheço como filha de Deus, com o mesmo amor que eu tenho, você também no seu coração. Então, vou despertar em seu coração os seus valores para que você possa abandonar essa vida, nessa personalidade agora e adquirir o seu verdadeiro caráter de amor como filha de Deus. É isso que a doutrina espírita nos convida, porque por trás daquela dor, por trás daquela experiência, existe um espírito altamente amoroso e bom que precisa reconhecer que ele é, e cabe à doutrina espírita lembrar isso a cada um. Vamos passar? Vamos lá, Celso? Então, nós temos aí mais uma reflexão para vocês, não é? Muito importante, também está dentro da bibliografia do ENEF, que a Enéa passou para nós, que está do último trem. E aí serve para nós que somos espíritas. Depois de um dia cansativo de trabalho, Jorge, que é presidente de um centro espírita, participa de uma reunião com os diretores do centro espírita para tratar de assuntos alusivos à administração. E ele só pensa em ir para a sua residência e descansar após o término da reunião. Alberto, um dos seus diretores, lhe procura dizendo que precisa lhe falar com urgência sobre uma questão particular muito delicada, que precisa da sua orientação, pois confia no amigo. Quantas vezes nós escutamos isso, não é? Jorge disse que assim que a reunião acabasse, poderia se falar. Alberto, com um semblante muito tenso, agradece e diz que ficaria esperando o fim da reunião. Vamos lá, Celso? Quando a reunião acaba, Jorge verifica que está em cima da hora de pegar o último trem, que o levará para casa, e que, se perdê-lo, ficará sem condição de retornar para sua casa. Alberto se aproxima e Jorge, com os olhos pedintes, ele fala, graças a Deus, posso lhe falar e obter a sua orientação. Jorge olha para o relógio e para Alberto. Como Jorge reagirá dentro do impasse que se lhe apresentou? Aí são as nossas reflexões, que nós vamos abrir o microfone mais para 5 minutinhos para vocês, né? Aí tá. Até quando a dor do outro é importante para nós? Estamos apegados aos nossos hábitos? Sabemos aplicar a escuta ativa? Reflitamos sobre a necessidade de irmos ao encontro do outro desenvolvermos a nossa empatia, que nós já aprendemos agora há pouco, e a compaixão. Compaixão, quando Jesus
faz o silêncio. Muitas vezes Jesus nos ajudou no silêncio. Ele olha, a dor dele é tão grande pela nossa dor que ele não fala, ele fica em silêncio, porque a compaixão sentiu a dor do outro. E Jesus, no silêncio, o amor fala muito mais do que palavras. Então, a compaixão é esse sentimento que nós também podemos compartilhar com vocês. Vamos abrir o microfone para encerrar a nossa participação com vocês, não é? E vocês fiquem à vontade para falar sobre essa questão. Nós somos o Jorge, né? Estamos dirigindo a Casa Espírita e temos aí o Alberto. Claudinha, quer falar? Não, não. Quem gostaria de fazer a contribuição na reflexão? Oi, gente. Alô, alô, oi. Oi, Marcelo. Oi, Silvia, tudo bem? Eu estou querendo falar aqui agora, eu deixei até uma mensagem ali no nosso chat, porque eu estou com pessoas em casa que não são espíritas, né? Então, qualquer coisa que você fale parece que é uma indireta, né? Mas não se trata disso. Eu estou querendo falar rapidinho aqui sobre esse lance da empatia. Eu ontem até não falei que trabalhei numa outra casa espírita que me acolheu muito tempo, sou muito grata, que foi o NELD, o Núcleo Espírita aqui, em Denise, em Campo Grande. Então, o que acontece? A nossa casa, quando nós entrávamos, tinha aquele aparatozinho com os nomes, né, para encarnados e desencarnados. E eu encontrei ali uma irmã que estava em pé escrevendo. Mas eu não sei porquê, dei uma olhada assim para ela, achei que as coisas não estavam muito bem. Aí me aproximei para dar boa tarde mais de pertinho. Ela me olhou com um olhar muito triste e falou, tudo bem. Aí eu fiquei ali para colocar também nomes que eu não ia colocar ali na caixinha. E daí eu fui puxando conversa com ela. E ela deixou muito bem claro de que as coisas não tinham mais sentido de vida para ela. E eu fui puxando assunto, e falei assim para ela, não vai embora não. Ela disse, não, só vim aqui colocar os nomes, mas já estou indo. Eu digo, fica mais um pouquinho, assiste a palestra. Aí eu falei para ela, assim, olhando nos olhos dela, posso te dar um abraço? E eu dei um abraço nela, a gente ficou ali abraçado uns 3 segundos. Eu a conduzi até o centro, até a sala de reuniões, ali que a gente ia assistir das palestras, e ela se sentou. E para que ela não fosse, assim, desistisse e fosse embora, porque eu ficava na sessão, na primeira fileira para dar o passe, né, no salão. E eu resolvi ficar ao lado dela ali assistindo a reunião. E para resumir, a reunião, a palestra que foi deferida, era tão somente sobre suicídio. Muito bom. Isso aí. E quando a palestra terminou, ela me olhou e falou, eu quero te dar um abraço. E foi ela que me deu um abraço, porque ela ia cometer o ato. Depois, graças a Deus, foi tratada, um atendimento fraterno e tudo mais, e hoje em dia está aqui entre nós, graças a Deus. Eu acho que a empatia, você olhar para o outro, sabendo que ele às vezes precisa de ajuda. Às vezes a gente também precisa, mas adentramos muitas das vezes a casa espírita por entrar. Entra, senta, vai a uma reunião e vai embora. E a gente não participa verdadeiramente da comunhão com Cristo naquela casa. É isso, sim, meu irmão. Muito bem, parabéns. Maria da Graça está com a mão levantada, quer falar? Maria da Graça? Maria da Graça levantou a mão, mas não quer falar mais. Quem quer falar? Sobre o caso aí do Jorge, do Alberto, vou perder o trem, vou perder o ônibus. O que eu faço? Fico ou vou embora? Se eu perder Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Fala, Maria. Eu queria falar sobre a primeira pergunta lá em cima, nós esquecemos de falar sobre o egoísmo. Se a gente não conseguir trabalhar esse egoísmo dentro de nós, a sociedade vai ficar cada vez mais egoísta. E esse egoísmo é que às vezes impede que a gente se coloque no lugar do outro. E é isso que eu tenho sentido. Sim. Tá? Era só sobre isso. Obrigada. Nada, obrigado pela tua contribuição. Obrigado. Aí estamos aí com o texto do Alberto, do Jorge, né? Dirigente de Casa Espírita. Muitos de nós temos essa contribuição na Casa Espírita. E como é que faz? Atende o Alberto ou sai correndo para pegar a última condução? O que a gente faz? Eu lembro que quando a gente refletiu sobre isso, dado a urgência do irmão, né? E a gente vai para casa, vai ficar com a cabeça, né? Meu Deus, não atendi, vai que era uma coisa assim
vai que é uma situação como essa, né? Ele está tão desesperado que vai embora e eu não fiz nada e isso fica aí no meu currículo. Então, eu pensei o seguinte, eu conversaria com esse irmão e eu ia dormir na casa dele, eu ia dormir, meu filho, eu vou conversar contigo, mas a minha situação é a seguinte, eu posso ir contigo conversando no teu ônibus, a gente vai embora para casa e eu durmo lá. Porque eu vou, agora nesse momento, eu coloco a minha situação, né? Olha, minha situação é essa, o trem vai embora. Você precisa de mim, né? Eu quero falar contigo. O que a gente faz? Eu posso dormir na sua casa? Pronto. E aí, então, eu estou livre do meu problema e eu posso me dedicar a você. É a única coisa que eu vejo. E também pode contar com a espiritualidade que vai aparecer um carro para te dar uma carona. Eita, perdido aí, tem uma carona. Mas já prefiro dormir na casa do outro, que é mais garantido. Me convido logo para ir para lá, porque aí é o jeito, né? Tá bom. É o jeito, então, acolher. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente passar adiante? Empatia, ficar no lugar do próximo, compaixão, renúncia, dever cumprido. Não é? Então, tá bom. Vamos lá? Então, vamos. Quem levantou a mão aí? Sara? Sara. Abre o teu microfone, Sara. A gente tem que contar também com a perseverança, né? Que juntando desde o início da palestra até agora, se a gente pensar em empatia também envolve perseverança. De repente, você tem empatia com aquela criatura, né? Até dos seus familiares mesmo, mas durante um bom tempo você faz várias tentativas, né? De levar um consolo, de levar um consenso para aquela pessoa, ou de colocar aquela pessoa no caminho do bem, ou o que poderia ser feito, o que aquela pessoa tem para dizer, porque muitas vezes a gente não ouve a necessidade do outro, a gente quer saber de mudar o outro, mas a gente não cria essa empatia de entender o porquê que o outro está sentindo aquilo daquela forma, né? Então, é importante que a gente tenha essa perseverança. Eu tenho esse exemplo na minha casa. Eu tenho 62 anos, tenho uma filha de 40. Eu me separei, ela tinha 8 anos de idade. Então, sempre foi muito difícil. Foi justamente no período de adolescência. E ela, naquela rebeldia de adolescente, ela não escutava, ela não aceitava, ela não queria saber de nada que eu falava. Todas as minhas orientações eram sempre, não eram relevantes para ela. Durou 20 e tantos anos eu perseverando, eu ouvindo, tentando ouvir mais. Nós paramos um dia, eu falei para ela, minha filha, eu queria, até hoje, eu fiz várias tentativas de colocar você no caminho do bem. Eu não consegui fazer com que você me entendesse o meu ponto de vista. Então, eu não quero estar certa, eu não sei o que está certo e o que está errado. Mas eu gostaria de ouvir a tua posição. O que você sente, né? O que você sentiu durante todos esses anos, para que eu possa tentar te ajudar, ou você me ajudar. A gente precisa se ajudar. Aí nós choramos juntas, ela me falou de todas as preocupações e as coisas que a afligiam, eu também falei, e hoje nós somos grandes amigas. Depois de 20 e tantos anos, eu consegui que a minha filha fizesse o evangelho no lar, né? Hoje em dia, ela tem uma outra cabeça, ela está aprendendo a perdoar, aprendendo a agir de uma outra forma. Então, existe a questão não só da empatia, mas da perseverança, né? Que a gente tem que ter com o próximo, né? Coragem para assumir os seus próprios erros, né? Botar nossa cara a tapa e descobrir que nós não somos perfeitos, nós também cometemos muitos erros, então a gente não pode achar que nós estamos sempre certos em tudo, né? O outro também pode ter as suas necessidades.
o coraçãozinho dela no coração, que precisava receber a semente na hora certa, frutificar, e frutificou. A insistência, a perseverança em trabalhar a terra dura, que é a terra do nosso coração, é essa paciência que Jesus tem conosco. Quantas encarnações nós estamos aí, né? Jesus falando. E essa é a missão da família, né? A missão principalmente das mães, né? É isso aí, mãe é mãe. O Gregório só ficou bom porque tinha uma mãe. Lembra do Gregório? No livro Libertação? Se não fosse a mãe de Gregório, o Gregório era Gregório até hoje. Então, depois de Maria, a maternidade foi santificada. Todos os espíritos que passam pela maternidade nunca mais são os mesmos. Mudam, só precisa ser tocado o coração deles. Então, Maria está à frente da maternidade. Bezerra de Menezes é o médico das almas. E nós temos de socorro a esses espíritos para contar com ele. Então, você como mãe, não é? Você tocou o coração dela. E é isso que a doutrina faz conosco. Que se nós não formos tocados em nossos corações, não tem coração que empedernido, endurecido, que não ceda. E um dia a gente vai ceder. Eu estou aqui, quantas encarnações eu estou aqui tentando, e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Então, cada coração, cada terreno é um terreno. A frutificação não depende de nós, depende de Jesus e da nossa perseverança, como você falou. Tá bom? Vamos seguir em frente? Alguém quer falar? Mão levantada, tem o Vanderlei. Gente, a gente sabe da responsabilidade que é dizer eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu costumo dizer que a gente não tem noção do peso dessa frase. Quando você chega a um cargo dentro de um né, presidente de uma casa, subentende-se um conhecimento, né? Você não pode chegar hoje numa casa e amanhã ser presidente, né? Temos aqui dirigentes de casa espírita aqui nessa tela, sabemos da responsabilidade e subentendemos que há um conhecimento do que ela está ali estudando. E no caso também, nesse caso, essa proteção poderia ser para o próprio presidente, para ele não fazer essa viagem, tem que lembrar disso. Que a espiritualidade age em sua proteção, te colocando uma pessoa na frente para você não pegar aquela condução e é o momento de você desencarnar. Então, você atenderia assim que você poderia estar sendo atendido e não atendendo. Isso aí. Parabéns. Muito bem colocado. Tá bom. Vamos em frente, então, por causa do tempo, não é? Para poder fazer o nosso fechamento do nosso estudo, agradecer a colaboração deles. Tem uma hora que eu vou ficar muda, né? Que a Sueli vai entrar aí. Aí nós vamos agradecer de antecipado o carinho de todos vocês e principalmente o ENEF, né? A NEA, o trabalho árduo que é feito durante o ano todo para ele chegar a esses minutos. Não é um trabalho que foi elaborado ontem e nós resolvemos conversar hoje, não. Durante o ano todo, o ENEF é trabalhado para que nós possamos chegar aqui. Bezerra de Menezes, Maria Santíssima, os espíritos amigos estão sempre nos intuindo. E dizer para vocês que nós estamos usando aqui o espaço da Congregação Espírita Cristã, né? Nos cedeu aqui a sala para que nós possamos estar conversando com vocês, porque a nossa instituição, que é a ASENA, Associação Cristã Espírita Nazareno, está em obra, não podemos fazer lá. Então, agradecemos aqui a direção da casa, o Alessandro está aqui do nosso lado, vai fazer a prece final quando terminar o estudo, e nós queremos agradecer também ao Vaguinho, a colaboração, o carinho que ele atendeu ao nosso convite, e nós vamos pedir o Celso para passar as páginas seguintes, para a gente poder, né, encerrar mais rápido, dentro da nossa hora, né, que está programada para a gente poder conversar com você. Vamos lá? Vamos lá, é a outra, próxima. 11h07. Vamos lá. Nós vamos agora abrir o microfone para a Sueli, que ela vai ler uma página que nós não incluímos nos slides, mas ela vai ler para vocês essa página, e depois nós vamos deixar essa imagem de Jesus para passar para os vídeos finais. Ok? A página é do livro Momento Espírita, volume 5, Valores. Como anda a sua escala de valores? Ser imortal que você é, tem buscado valorizar o que tem valor efetivo ou ainda tem dado importância às coisas efêmeras e fúteis?
Tem ocupado seu tempo com coisas úteis ao progresso intelectual e moral, ou somente com as coisas passageiras na busca das satisfações imediatas? Esses questionamentos devem ser uma constante em nossas vidas, ou pelo menos na vida daqueles que realmente anseiam por melhores dias. Alguns de nós nos dedicamos muito tempo relembrando ou lamentando o passado. Por vezes, a sociedade tem se ocupado com coisas que não contribuem nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Exemplo disso nos encontramos na mídia. Madre Teresa, que dedicou sua vida ao bem, fazendo das suas mãos uma extensão das mãos do suave Rabi da Galileia, atendendo aos necessitados de Calcutá, dá menos ibope no meio das comunicações do que uma luta de boxe, por exemplo. Homens se esbofeteando... Desculpa. Homens se esbofeteando ocupam os horários nobres nos telejornais, nas revistas e em outras mídias. São pagos milhões de dólares para vê-los esmurrarem-se mutuamente. Cientistas que dedicam a vida inteira compreendendo a capacidade em busca de melhores dias para a humanidade são desconhecidos, quase não se ouve falar deles. Os piores traficantes, assassinos, sequestradores, esses sim, são notícia. Talvez esses venham a ser os ídolos dos nossos filhos, pois desses eles ouvem falar e muito. Assim, vale a pena pensar sobre o que temos valorizado, sobre quais valores temos passado os nossos filhos. Enquanto pessoas vazias dão respostas tolas, quando entrevistadas, Madre Teresa expressou um pouco da sua grande sabedoria ao responder a um pequeno questionário. O dia mais belo, hoje, a coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais a faz feliz? Ser útil a todos, aos outros. O maior mistério, a morte. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Vale a pena anotar essas pérolas de sabedoria de alguém que foi um exemplo de vida, prometida com os mais nobres e duradouros valores. Pense nisso. Um dia, Jesus nos chamou a atenção dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa frase curta e profundamente filosófica, Jesus nos deu uma fórmula infalível de avaliar onde estão depositados nossos verdadeiros valores, que é onde nosso coração estiver empenhado. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos o Celso, então, agora para passar o vídeo.
Depois, então, o Vaguinho vai cantar uma música e o Alessandro vai fazer a prece final. Um abraço a todos vocês, que Jesus nos abençoe e muita paz para todos. Wagner, primeiro ele vai passar o vídeo, tá, Wagner? Depois você canta. Está saindo som. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos acompanhar. Está sem som, Maxwell. Foi. Não, é que eu estava falando que o Wagner vai cantar, né? A música para o Alessandro fazer a prece. E nós agradecemos aqui o espaço que a congregação nos cedeu e a presença de todos vocês, né? Que nós possamos, então, ter essa leitura que foi o ANF desse ano. Muita paz para todos vocês. Vamos, então, ambientar para a prece a canção Cantiga de Paz, pelo Espírito de Dolores Duran, pela médium Brunilde M. do Espírito Santo. Se quiserem sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão,
cada oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece. Seja o irmão que for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Bendita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mais uma vez, Jesus, agradecidos a essa oportunidade. Sentimos a brisa vindo dos mares, da cidade de Cesareia, de Canaã. Podemos sentir as vibrações do sol daquele tempo. E é como se figurássemos de novo ao monte, ouvindo as tuas palavras, ouvindo as tuas elucidações, que agora penetram o nosso interior, nosso coração, porque, como disseste, o teu tesouro, ali está ali teu coração, e que nossos corações possam cada vez mais a trazer para nós esse conhecimento, aplicarmos aos nossos irmãos de caminhada, que assim como nós sofremos e aprendemos. Muito obrigado, Jesus, espiritualidade amiga, que nos reuniu nesses dias com tanto conhecimento, com tanta energia e vibração. Leve
esse amor, essa energia desses participantes encarnados e desencarnados sobre o orbe terrestre, trazendo mais luz e paz a todos os cidadãos, em qualquer estágio, em qualquer momento que estejam. Pai, Senhor, muito obrigado essa oportunidade bendita de podermos ouvir mais uma vez, entendermos quem somos e para que viemos e para onde iremos. Que tua luz penetre as nossas almas e que sejamos, cada vez mais, servos fiéis. Muito obrigado por mais um NF de muita alegria, de muita paz. Graças a Deus.